voltando então, vamos lá para João. João capítulo 12, né? Estamos em 12. Ou estamos aonde? 12, né? Versículo 44. Versículo 41, eu não li. Versículo 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito, tá? Então, irmãos, o que eu falei lá não estava errado, certo? Isaías viu a glória de Cristo e falou a seu respeito. Então, Isaías estava falando a respeito de Cristo. Versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Se você for um que pertencia à fazia parte das autoridades, e se você se declarasse crer em Jesus, capaz de ser expulso do sinédrio, ser expulso de entre as autoridades. Então eles preferiram ficar calados e continuarem na sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, não tenha vergonha do nosso Senhor Jesus. Não se esconda. Não tenha medo de perder alguns privilégios, perder alguma consideração, dos seus colegas, dos seus amigos. Irmão, se declare. Não tenha medo de se declarar. Não busque a glória dos homens, mas busque a glória de Deus. Deus vai te honrar. Versículo 44. Por isso, irmãos, que, ó Senhor Jesus, lembra em capítulo 7 de João, Senhor Jesus, capítulo 7 de João, versículo 50. Versículo 50. Nicodemos, um deles, que antes, por quê? Porque as autoridades dos judeus, vou ler desde o versículo 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quer dizer, as autoridades dos fariseus, que eram tão bons, que eles não creram em Jesus, quanto esta plebe que quer crer em Jesus, quanto esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Então, irmãos, por isso que quem fazia parte da autoridade fazia essa distinção. Nós da autoridade não cremos em Jesus, não caímos nessa conversa. Mas um plebeu, a plebe, ele não sabe de nada. Então essa plebe é maldita. Então por isso que isso levou um certo medo, dos que pertenciam, às autoridades. Então Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso, de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Aí cada um foi para cá, todo mundo ficou com medo de se declarar que crê em Jesus, tá? Então, irmãos, como é difícil, um homem, não buscar a glória dos homens, buscar a glória de Deus. Muito bem, então vamos lá. Versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Irmãos, Jesus vem repetindo, vem falando, irmãos. Só que agora, irmãos, eu creio que agora ele começa a falar também para as suas ovelhas, tá? Quem crê em mim, não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Irmãos, quando nós cremos no enviado, na verdade nós cremos naquele que o enviou, certo?
Então, e todo mundo presta atenção no enviado, mas na verdade tem que prestar atenção em quem o enviou. Porque, né, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus Cristo, Ele era o Filho de Deus. Quem via Ele, via o Pai, né? Eu vim como a luz do mundo, né, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, eu vou fazer um retrospecto nos versículos de João com vocês. Pode não? Vamos fazer uma viagem para a gente relembrar de tudo que Jesus disse, irmãos, para a gente lembrar bem esse princípio. Por exemplo, João capítulo 5, versículo 19. Vocês vão ler junto comigo, tá bom? João 5, 19. Como Jesus começou a falar. Versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmão, Jesus veio aqui na terra como homem. Ele não ousava fazer nada de si mesmo. Irmãos, imagine nós. Ele que era muito mais poderoso do que nós, muito mais capaz do que nós. Irmãos, imagina, ele não ousava fazer nada de si mesmo. Ele só fazia como o Pai fazia. Por isso, irmãos, como nós precisamos aprender a viver assim. Nós não viver pela nossa opinião, não viver pelos nossos pensamentos, o que achamos melhor. Irmãos, vamos viver no Espírito, tá? Que mais? Vamos lá, vamos fazer uma viagem rápida. João 5, 22 e 23. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Irmão, tem que enxergar o enviado, irmão. Você tem que olhar para o enviado e pensar em quem o enviou, tá? Quando você ouve quem profetiza, você tem que lembrar de quem é a palavra da profecia, tá? Então o importante é quem envia, é Deus, tá? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem que olhar para aquele que me enviou, tá? Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, eu faço questão de ler esses versículos porque vocês hoje já têm entendimento. Tem muita gente que, se eu falar isso, irmãos, é falar com parede. Falo, não vão entender. Mas vocês não, vocês já foram preparados para o Senhor para entender isso, né? Então capítulo 5, versículo 24. Não, já falei. Capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Deus Pai confiou ao Filho todo o julgamento, mas o Filho, para julgar, ele ouve o Pai. Vocês entenderam? O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Deus deu liberdade para o Filho julgar, mas o Filho, para julgar, ele ouve o Pai. Ele quer saber qual é a vontade do Pai. Irmãos, isso é a mesma coisa conosco. Irmão, nós precisamos aprender a viver assim, tá? Senhor Jesus, capítulo 6, capítulo 5 ainda, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então as obras que Jesus fazia eram uma prova de que o Pai o enviou, porque as obras se realizam
Quando um profeta fala uma palavra, essa palavra não faz a obra de Deus, essa palavra não acontece, essa palavra não se cumpre, irmãos, esse profeta não fala a palavra de Deus. Não precisa temer a ele, não precisa honrá-lo, não. Mas se essa palavra que esse profeta falar se cumprir, Deus realiza a sua obra, irmãos, essa palavra vem de Deus. Então Jesus Cristo era o enviado de Deus. João 6, versículo 29.